Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Neste vídeo nós vamos tratar sobre a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, pelo titular e dependentes. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Também peço que curta esse vídeo. Nós estamos gravando essas aulas diretamente do programa do Imposto de Renda Pessoa Física, como preparação para a declaração de exercício 2025, ano calendário 2024. Então é importante que você já vá assistindo às aulas, se preparando para fazer essa declaração sem erros e no tempo mais rápido possível, né? Porque aí você consegue restituir nos valores maiores, mais rapidamente, na verdade, né? Consegue restituir o valor mais rapidamente e também evita qualquer erro para cair em malha fina. Bem, então nessa ficha, como o nome diz, né, você vai declarar rendimentos recebidos de outras pessoas físicas ou do exterior, seja pelo titular ou dependentes. Caso você tenha lançado aqui dependentes na ficha dependentes, então você precisa incluir também os rendimentos que esse dependente teve, que ele recebeu de outra pessoa física ou do exterior. Então nós temos duas abas aqui, rendimentos do trabalho não assalariado e outras informações. Rendimentos do trabalho não assalariado. Então, só aqui você vai lançar aqueles rendimentos recebidos de outras pessoas físicas ou do exterior. No caso aqui, rendimento de pessoa física, você recebeu de outra pessoa física, que seja do trabalho não assalariado, que não tenha vínculo de emprego. Então, geralmente são aqueles pessoais autônomos, né, que fazem serviços autônomos. Você pode importar os dados do carnê-leão. Então, o carnê-leão, para preencher o carnê-leão, você tem que acessar o gov.br, fazer o preenchimento mensalmente do carnê-leão. Isso é fruto de uma outra aula que a gente vai ter só do carnê-leão. Mas se você preencher os dados do carnê-leão mês a mês lá, então você pode importar esses dados agora, que ele vai trazer todas as informações aqui. Lembre, quando você preenche os dados do carnê-leão, você tem que apurar o imposto mensalmente. Então, suponhamos que em janeiro você iniciou os trabalhos como autônomo, e aí você recebeu R$3.000 de renda somado, né, no mês inteiro, de várias pessoas físicas. Então, você vai lançar no carnê-leão, lá ele vai gerar o seu imposto, o DARF, mensal, que você tem que pagar no mês de fevereiro. Funciona basicamente assim, né? Rendimentos recebidos de outra pessoa física. Então, você vai lançando o carnê-leão mês a mês, gerando imposto, pagando imposto, e aí você faz essa importação aqui para essa ficha, no qual vai preencher os dados aqui. Caso você não tenha preenchido o carnê-leão, às vezes você recebeu valores abaixo de R$2.000 mensalmente, então você não estaria obrigado a pagar o imposto de renda, porque já está abaixo da faixa limite, né? O limite ali começa perto de 2.000, então abaixo de 2.000 você não pagaria imposto mensal. Então você vai fazer o lançamento aqui manual, ou você também pode preencher o carnê-leão, que ele não vai gerar o DARF, né? Porque está abaixo do limite de obrigatoriedade de pagamento, né? Você está isento abaixo desse limite. Então nós vamos aqui lançar manualmente. Se você preencher os dados do carnê-leão, você faz a importação. Então aqui, por exemplo, mês de janeiro, eu vou clicar em novo, e nós temos que colocar o titular do pagamento, beneficiário do serviço e o valor. Então aqui você vai colocar o CPF do titular do pagamento. Veja, se eu não tenho esse CPF, ele não vai impedir que eu insira aquele dado. Então, se você gerou um recibo, por exemplo, entregou para a pessoa, você tem uma segunda via desse recibo, um exemplo, né? Com o CPF dessa pessoa que fez o pagamento e também que foi o beneficiário do serviço que você prestou, então você coloca aqui esses dados, você inclui como novo. Ó. Então veja que esses dados aqui não são obrigatórios, porque não deu aquela mensagem de obrigação, mas se você tiver, é importante, se tiver o CPF de quem fez o pagamento, e se esse CPF for o mesmo do beneficiário, então você marca aqui como CPF é o mesmo do titular pagamento beneficiário. Né? Então, ok. Então você incluiu R$400. Vamos para o mês de fevereiro. Então aqui nós vamos colocar R$500. Olha aqui para o meu lado, opção pela tributação. Veja a mudança. Então aqui nós não tivemos valores alterados aqui, porque o pagamento ele é um pagamento mensal, né? Você vai lançando mensalmente. Eu posso lançar mais um pagamento aqui no mês de fevereiro? Posso. R$600. Então veja, quando eu coloquei os R$600 aqui, 1.312. Vamos colocar mais um pagamento. Vamos colocar aqui R$700. 1.119. Então, esses valores aqui estão influenciando no meu imposto a restituir, porque são rendimentos tributáveis. Né? Então, ele entra na sua base de cálculo e aí ele vai diminuir seu imposto a restituir ou vai aumentar seu imposto a pagar se você tiver.
Então você vai lançar todos os meses aqui rendimentos do trabalho não assalariado ou fazer importação dos dados do Carnê-Leão. Então essa aba rendimentos do trabalho não assalariado. Outras informações. Então aqui você vai colocar outras informações. Então você vai colocar o NIT, o piso PASEP que você tem. Veja que o trabalho não assalariado ele já puxou dessa aba aqui, você preencheu, puxou os valores. E aqui os rendimentos de aluguéis que você tiver, outros rendimentos e rendimentos exterior. São 3 colunas que você vai preencher. Suponhamos que eu tenho um aluguel que receba R$600 por mês. Então veja, meu imposto restituído está diminuindo, né? Porque minha base de cálculo está aumentando. Eu recebi do exterior R$300. Então minha base de cálculo foi diminuindo. Deduções. Aqui você vai colocar a quantidade de dependentes que você tem. Suponhamos que você tem 2 dependentes. Você vai lançar a quantidade de dependentes. Se você paga pensão alimentícia mensalmente, você pode colocar aqui. Vamos colocar aqui R$400 de pensão. Veja que ele não alterou meu imposto a restituir aqui. Livro caixa. Livro caixa, você vai preencher o livro caixa quando você for um profissional autônomo, que você tenha despesas relacionadas à sua atividade. Suponhamos que você presta serviços e precisa de uma secretária. Mas você é autônomo, então você paga para ela um valor de salário, ela é registrada, recebe de você como pessoa física, então você pode colocar aqui como livro caixa. Esse livro caixa você vai lançando mês a mês as despesas. E esse livro caixa você pode preencher lá no Carnê-Leão. Então suponhamos que o livro caixa aqui deu R$300, né? Livro caixa. Então quando eu lancei o livro caixa, aí aumentou meu imposto a restituir. DARF pago. DARF pago é o DARF que você pagou mês a mês. Suponhamos que eu paguei aqui R$200 de imposto. Então quando eu coloquei o valor que eu paguei mês a mês aqui do DARF, então veja que meu imposto aumentou a restituir. Então há reflexo desse DARF que você paga mês a mês lá nos rendimentos recebidos de pessoa física do exterior, que é o certo, né? Você pagar mês a mês. Em janeiro prestou o serviço, em fevereiro você paga o DARF. Prestou o serviço em fevereiro, em março você paga o DARF. E assim por diante. Então você vai lançando os rendimentos de aluguéis que você teve, outros rendimentos que não sejam de aluguéis do exterior, rendimento de trabalho não assalariado. Então essa ficha aqui ela influencia no seu imposto a restituir ou a pagar, né? Você tem imposto a pagar. Então nós temos os totais aqui dos rendimentos recebidos dessa ficha. Isso do titular. Se você tiver dependentes, aí você pode também incluir os dados dependentes. Vai clicar em novo. Você vai escolher o dependente que você preencheu aqui em cima. Ok. E aí você pode incluir os dados as informações, né, desse dependente. E aí você pode colocar os dados dos rendimentos que ele teve de trabalho não assalariado e essas de aluguéis, outros e do exterior, e também as deduções que esse seu dependente teve. Então lembre, colocou o dependente na declaração, precisa ver se ele recebeu rendimentos. Se ele recebeu, você é obrigatório a lançar. Então é importante você lembrar, quando você coloca um dependente, para verificar se compensa ou não manter esse dependente na sua declaração ou fazer uma declaração em separado para o dependente. Por exemplo, o seu cônjuge, você coloca ele como dependente na declaração, você tem que lançar os rendimentos do seu cônjuge. Se ele trabalha, ele tem rendimentos, precisa lançar. Então você precisa fazer essa avaliação se compensa ou não manter aquele dependente na sua declaração ou fazer uma declaração separada dele. Como que você faz isso? Você primeiro lança os seus dados, deixa o dependente fora, veja quanto que deu imposto a restituir ou a pagar. Marca esses dados, depois coloca o dependente. Veja quanto que deu imposto a restituir ou a pagar. Se deu imposto a restituir maior do que você tinha anteriormente, então compensa deixar o dependente. Se deu menor, então compensa você retirar esse dependente da declaração. Ou se o imposto a pagar ficou maior do que era antes, também compensa você retirar o dependente, porque os gastos que ele teve são insuficientes para compensar os rendimentos que ele teve. Então tem que fazer essa análise quando você estiver lançando dependentes na sua declaração. Ok, pessoal? Então essa foi a ficha de rendimentos tributários recebidos de pessoa física e do exterior, que você vai lançar os titular ou dependentes, caso você tenha lançado os dependentes. Lance todos os rendimentos, não deixe nada de fora, porque a Receita Federal ela pode verificar esses valores aqui que você não deixou de lançar, né? Você deixou de lançar, e aí você pode
sua declaração pode cair em malha fina, se você deixar de lançar esses valores. Ok? Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.